Bom dia. Queria também dar as boas-vindas a todo mundo que está nos visitando aí. O Miranda não quis falar, mas a gente pensou o nome dessa conferência. Bom, primeiro eu vou falar a parte séria. A gente tem sentido já há algum tempo, isso desde a época que a gente estava lá no salão do lado da pizzaria, lá, sobre uma coisa que tem a ver com a nossa identidade como igreja, como comunidade aqui em Campinas, e é o que Deus quer fazer aqui conosco, que tem a ver com ter uma experiência tanto com o poder quanto com o amor de Deus. A gente entende que Deus quer tornar essa comunidade um ambiente onde existe uma manifestação do amor de Deus e da presença dele de tal forma que isso traga cura para o coração das pessoas. E isso daí tem, assim, a gente tem falado sobre isso de diversas formas e várias pessoas ouviram coisas semelhantes da parte de Deus. E aí, quando a gente pensou na conferência, a gente estava pensando em algo que transmitisse isso. Qual que é o problema? O problema é que o primeiro nome que a gente pensou foi Amor e Poder. Aí, se você riu, você revelou a sua idade. Por quê? Porque Amor e Poder é o nome daquela música que canta assim, como uma deusa. Aí eu já imaginei o Rafa abrindo a conferência, né? Tipo assim, como uma deusa. Todo mundo. Não ia rolar. Não ia rolar. Eu falei, acho que é melhor trocar o nome. Vamos pegar um... Esse nome ele transmite mais, mas ao mesmo tempo ele transmite uma outra coisa que a gente não quer. Então deixa, né? Deixa o amor e o poder lá. Gente, seguinte, hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês que, de certa forma, está ligado a isso que a gente tem sentido sobre a conferência, mas está muito ligado à nossa missão como igreja aqui, está muito ligado à visão que a gente tem a respeito de como a gente deseja viver a igreja aqui em Campinas. E o título da pregação de hoje é O Propósito da Presença. Então, para a gente começar falando a respeito disso, eu queria falar sobre 3 conceitos aqui. Todo mundo já ouviu falar, obviamente, de ateísmo, né? Já ouviram falar de ateísmo, né? Sim? Amém? Como, né? É que crente só entende... Todo mundo já ouviu falar de ateísmo, né? Amém? Aí, ó, aí tem que falar essa linguagem. Mas todo mundo já ouviu falar de ateísmo. Agora, talvez alguns não ouviram falar de uma expressão chamada hipercalvinismo. Então, quem já ouviu falar de hipercalvinismo? Levanta a mão para mim, por favor. Ok. Alguns já ouviram falar e talvez nem todo mundo tenha ouvido falar de uma outra expressão que é cessacionismo. Quem já ouviu falar de cessacionismo aí? Bastante gente também. Mas eu vou explicar para você que nunca ouviu falar. Hipercalvinismo é uma doutrina que ela é uma espécie de exagero da doutrina calvinista a respeito da salvação, onde, dentro da doutrina calvinista, o que se diz? Que Deus escolheu pessoas, né, antes de Deus criar o mundo, Deus escolheu, e essas pessoas que Deus escolheu são as pessoas que serão salvas. A doutrina a respeito da salvação fala disso. Dentro do calvinismo, a noção de que a salvação tem a ver com a vontade soberana de Deus não é empecilho para a evangelização. Por quê? Você tem tanto uma prova prática quanto uma prova teórica. Teoricamente, na teologia calvinista, os calvinistas vão dizer que Deus escolheu não só quem, mas escolheu também como. Então, Deus escolheu quem vai ser salvo e Deus escolheu como essas pessoas vão ser salvas, que é por meio de ouvir a pregação do Evangelho. Beleza, dentro da tradição calvinista é isso que se diz. O hipercalvinismo, ele vai dar um passo além nessa doutrina. E qual que é a prova prática? A prova prática é que todo o movimento de missões modernas iniciou com pessoas que eram calvinistas, né? Inclusive, eu lembro que eu tive uma experiência de estar uma vez no evangelismo, quando eu morei em Volta Redonda, no Rio. A gente estava no evangelismo na rua e o cara que estava liderando era um cara bem calvinista. E aí um outro menino que estava lá falou com ele assim, então, cara, você ficou sabendo que tem uns caras aí que são calvinistas?
e eles não evangelizam não, cara. Aí o irmão que estava liderando o evangelismo falou, é mesmo? Né? E a gente riu da situação, sem o menino entender o que estava acontecendo. Mas todo o movimento de missões moderno foi iniciado por calvinistas. Os morávios eram, em sua grande maioria, calvinistas. Se você não sabe a respeito dos morávios, eles foram o primeiro movimento protestante que uniu missões e oração dia e noite. Mas o hipercalvinismo vai dizer que você não deve ir até as pessoas evangelizar, que as pessoas que Deus escolheu, elas virão automaticamente para ouvir a pregação do Evangelho. Isso daí é o que o hipercalvinismo vai dizer. Então, basicamente, é uma doutrina que diz que não é necessária, ou, na verdade, não é só que não é necessária, mas é inútil a pregação do Evangelho. E o que é cessacionismo? Cessacionismo é a doutrina que crê que os dons do Espírito Santo cessaram depois da morte dos apóstolos e da finalização dos livros do Novo Testamento. Ou seja, quando formou os livros que compunham o Novo Testamento, não havia mais necessidade de dons, de ministério profético, apostólico. Isso daí é o que o cessacionismo vai dizer. Mas por que eu estou dando essa explicação desse tanto de coisa que, na verdade, não é sobre o que eu vou pregar? Mas é para dar para você um contexto a respeito do que eu vou falar aqui, que é ateísmo é uma coisa, mas existe algo que é chamado de ateísmo prático. Você sabe o que é o ateísmo prático? É você intelectualmente concordar com a existência de Deus, mas na sua vida, na sua prática diária, nos seus planos, na sua consciência, naquilo que você faz, você vive como se Deus não existisse. Você fala que você crê em Deus, mas a realidade é que você lembra muito pouco dele. Você leva ele muito pouco em consideração. Você vive de uma maneira que diz para todo mundo que só pode observar o seu comportamento e não o seu discurso, que você não crê na existência de Deus. Isso daí é ateísmo prático. Mas existe, além do ateísmo prático, existe o hipercalvinismo prático. Você pode ser tanto calvinista, quanto arminiano, quanto falar assim, eu não sou calvinista, nem arminiano, que significa que você é arminiano. Você pode ser o que você quiser. Mas se você simplesmente não tem como parte da sua vida a pregação do Evangelho, o cumprimento da grande comissão, você, na prática, é um hipercalvinista. Você pode crer em livre-arbítrio, você pode crer que pode se perder a salvação, isso não importa. Se você não prega o Evangelho e se você não entende a sua vida dentro do contexto da redenção de Cristo, como uma vida que está vivendo para a missão de proclamar o Evangelho, na prática você é um hipercalvinista. E da mesma forma, você tem o cessacionismo como doutrina, você tem a crença de que Deus não opera mais com dons, com poder, de que não existe mais ministérios proféticos, apostólicos. Você tem essa crença, você tem pessoas que falam isso objetivamente, que creem nisso, que falam que é errado, que falam que o que a gente fala em línguas não é línguas de verdade, que não tem a ver com o que está na Bíblia, que as profecias não são profecias, que isso daí é tudo fruto da imaginação. Beleza, tem os caras que creem nisso. Mas se você não vive de uma maneira que depende do poder de Deus, na prática, você é cessacionista. Então, você pode ser ateu, você pode ser alguém que não crê na evangelização e você pode ser alguém que não crê nos dons do Espírito Santo simplesmente pela prática da sua vida. Tem aquela frase super batida, né? Eu não gosto muito dessas coisas, muito clichê, mas essa frase realmente resume muito o que às vezes a Bíblia quer falar para nós a respeito de fruto, que é o que você faz pode falar tão alto que não dá para ouvir aquilo que você diz. A forma como você vive passa uma mensagem. É uma completa
falta de entendimento do que a Bíblia ensina, usar aquela frase que é erroneamente atribuída a Francisco de Assis e várias outras pessoas, que é: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Se você fala isso, pode ser que você se ofendeu com o que eu falei agora. Mas a ideia é essa. Por quê? Porque não existe a possibilidade de pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras. Porque o evangelho significa boas notícias. Como é que você dá boas notícias sem usar palavras? Só cachorro, abandona o rabo. Ele fica empolgado assim, e fala assim, alguma coisa ele tá achando legal. Mas a gente fala, a gente se expressa usando palavras. O evangelho, as boas notícias, elas dizem respeito a você falar a respeito de algo, a você transmitir um conteúdo, uma mensagem que tem a ver com a obra que Jesus realizou na cruz para nos salvar, com a sua ressurreição e a sua segunda vinda. E o fato de que ele estendeu para nós a possibilidade de nos arrependermos e nos tornarmos parte do reino dele. Não existe evangelho sem a proclamação da obra que Cristo realizou. Não tem essa possibilidade. Não existe isso. Não tem pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Mas a questão é que você pode, sim, pregar o evangelho com palavras, mas na sua prática diária você não viveu o evangelho. Você pode, sim, e eu já vi isso acontecer mais de uma vez, e talvez você já viu também, uma pessoa que não é nem um pouco cristã, nem um pouco. A sua prática de vida deixa comprovado que ela não crê de verdade. Você pode se perguntar, mas isso daí não é julgar a pessoa? Sim, é julgar a pessoa. Assim, mas Jesus não falou para não julgar? Não, Jesus falou para você compreender que a medida com a qual você julgar é a medida com a qual você vai ser julgado. Foi isso que Jesus disse. O que Jesus estava falando é: não julgue desconsiderando a sua própria vida. Ele falou: tira a trave do seu olho e o quê? E dê liberdade para o seu irmão viver a verdade dele. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou: tira a trave do seu olho, depois você vai tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então é para tirar, é para julgar. Paulo fala para os coríntios: vocês precisam julgar os de dentro. Então é para julgar. E como que julga? Através dos frutos. Pelos frutos vocês conhecerão. Então existe a total possibilidade de uma pessoa pregar o evangelho, pregar da maneira correta, mas ao mesmo tempo não crer no evangelho verdadeiramente. E existe a possibilidade dessa pregação do evangelho, vinda de uma pessoa que não crê no evangelho que ela está pregando, ser instrumento para a salvação de outro. Eu já vi cara que pregava o evangelho no boteco, enquanto ele tomava cachaça com os outros. E ele passava o dia ali, e ele bêbado falava de Jesus, e aí o cara que estava ouvindo ele, que estava bêbado junto com ele, era tocado pela palavra, se convertia, e o cara que pregou para ele continua lá. Assim, é um missionário. Me fiz de bêbado para alcançar. Não. Tem essa não, gente. Paulo fala que ele se fez de coisas que não são pecaminosas, tá? Só para deixar claro. Alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, a gente achou um negócio. Se fosse hoje, a gente ia falar que era meme. Mas não era. Era real. Era um ministério chamado Namorar para Salvar. Namorar para salvar. E eles tinham um slogan que era namorar para salvar e flertar para converter. Tem gente que faz parte desse ministério. Mas assim, gente,
existe a total possibilidade de uma pessoa que não crê verdadeiramente em Jesus, não tem o Espírito Santo, não se converteu, ser um instrumento para a pregação do Evangelho para outra. Mas a pregação em si não salva ela. Não salva. Então você pode sim ser alguém que vive uma vida que não é cristã, mas que professa a fé cristã. Você pode ser uma pessoa que atua no ministério e não crê em Jesus no seu coração. Você pode ser um pastor de igreja e não ter uma experiência com Jesus. Isso daí é muito comum de ser visto. Eu lembro uma história, foi uma das histórias mais intrigantes, que está meio que dentro desse mesmo tópico, que é um cara que o pai dele era um pregador muito bom, e aí o pai dele morreu, e ele não sabia como que ele ia fazer para se sustentar. Então, o que ele fez? Ele foi para uma outra cidade, e ele levou todos os sermões do pai dele, e ele começou uma igreja nesse lugar, e começou a pregar todos os sermões do pai. Mas ele não era convertido. Ele não era convertido de verdade. Ele estava fazendo aquilo ali única e simplesmente como um meio dele ganhar a vida. E o que aconteceu? Um dia, enquanto ele pregava o sermão do pai, ele converteu. E converteu pregando para ele mesmo. Enquanto ele pregava uma coisa que ele não cria, ele passou a crer naquilo ali. Então, é perfeitamente possível você ser alguém que cresce no ministério, alguém que tem projeção, alguém que ajuda as pessoas, sem que você creia no Evangelho verdadeiramente. Você pode fazer quantos cursos você quiser, você pode ter o tanto de conhecimento teológico que você quiser, você pode ter o tanto de manifestação de poder que você quiser, você pode ser a pessoa que se desgasta pelos outros o quanto você conseguir. E mesmo assim, o seu coração estar longe de Jesus. Perfeitamente possível. Assim como é perfeitamente possível você falar que crê no poder do Espírito Santo e não viver isso. Assim como é perfeitamente possível você crer que Deus quer salvar pessoas e, ao mesmo tempo, você não dá nenhum passo nessa direção. Todos nós, em algum momento, fomos culpados disso. De cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui. Não só de uma, não só de duas, mas de todas elas. A questão é, se isso é um momento de fraqueza que nós experimentamos, um momento de covardia do qual nós nos arrependemos, um momento de dúvida que a gente experimenta, ou se isso é simplesmente a forma como nós vivemos. E existem motivos pelos quais nós vivemos assim. Existem coisas que fazem com que nós fiquemos presos a esse estilo de vida. Um estilo de vida incrédulo, um estilo de vida que desdenha da missão de Deus, um estilo de vida que não faz uso do poder do Espírito. A gente sabe, gente, assim, existe um problema em relação ao cristianismo carismático. Quando eu falo carismático, eu quero dizer pentecostais, carismáticos, todos aqueles que creem na atuação do Espírito Santo com dons. Existe um problema que é, as críticas, grande parte delas, não são infundadas. São críticas que, de fato, estão lidando com problemas reais e sérios. O cristianismo carismático, ele, em parte, pode sim ser acusado, de acordo com um dos livros mais conhecidos contra a fé nos dons do Espírito, né, que é o Caos Carismático, do John MacArthur. Em parte, esse título ele é uma realidade. Tem muita igreja que está experimentando um caos carismático. É uma total falta de sentido, é um ambiente cheio de carnalidade, é uma forma de encarar o poder do Espírito Santo que é completamente imatura. Existe isso. Isso está acontecendo. Então, a igreja
Carismática sofre um pouco do problema lá de Pedro e o lobo. Vocês conhecem a história de Pedro e o lobo? Quem aí já ouviu a história de Pedro e o lobo? Tão poucas pessoas, gente. Pedro e o lobo é uma história em que um menino gostava de pregar peça nos pais dele, e aí ele morava num lugar que era perto de uma floresta, e ele começava a gritar, quando ele estava brincando do lado de fora, ele começava a gritar, um lobo, um lobo, um lobo, um lobo, e os pais vinham desesperados para tentar socorrer ele, e aí, quando chegava lá, ele estava caindo na gargalhada, porque eles caíram na brincadeira dele. Até que um dia, chegou de fato um lobo, enquanto Pedro estava brincando. E ele gritou, obviamente, um lobo, um lobo, um lobo, um lobo. E aí o que aconteceu? Depois de muitas pegadinhas, os pais dele simplesmente pararam de acreditar. Ah, esse menino de novo, querendo zoar com a nossa cara aí. E aí, Pedrinho, né, foi de base. Foi jogar no Vasco. Gente, existe tanta coisa falsa que não é de se admirar que as pessoas questionam a veracidade. É um problema. Mas a questão é que não é por conta do falso que nós devemos negar o verdadeiro. A gente pode compreender o porquê as pessoas fazem, mas não quer dizer que está certo fazer isso. Porque o falso, ele sempre vai estar acompanhado, ele vai estar acompanhando o verdadeiro. A gente sempre vão ter mestres da palavra e vão ter falsos mestres. Vão ter profetas de Deus e vão existir falsos profetas. Vão ter pessoas que, de fato, estão querendo servir a igreja e pessoas que querem se aproveitar da igreja. Então, não é porque a maioria ou uma grande parte é ruim que o todo é ruim. Eu não vou me deter aqui, gente, às objeções, os argumentos bíblicos ou filosóficos sobre cessação dos dons do Espírito Santo e tal, porque não é o momento para isso aqui. A questão é que, ao meu ver, os argumentos eles são um pouco pobres, né? Se você quiser saber sobre isso, tem livros que eu posso te recomendar. Se você quer estudar sobre isso, pode me procurar, eu te falo algumas coisas que podem ajudar você nisso. Mas o que eu quero é questionar aqui o porquê, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê a igreja atuando em um nível de poder. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê um nível de poder muito inferior. Por que nós temos tão pouco da manifestação do poder de Deus? Por que isso acontece? A resposta, eu creio que é simples. Mas nem tudo que é simples é fácil. A resposta para isso tem a ver com a maneira como nós olhamos para o poder de Deus. Todo mundo quer experimentar o poder de Deus. Todo mundo quer experimentar da presença de Deus. Se você, em algum momento da sua jornada cristã, teve, ainda que um relance, ainda que um leve toque da presença, você com certeza deseja ter mais disso. A questão é, qual que é o propósito da presença do Espírito Santo? Eu acredito que a gente tem pouco porque nós queremos usar o Espírito para os nossos propósitos, ao invés de deixar que o Espírito nos use para os propósitos dele. A realidade é que nós tendemos a transformar a presença de Deus em entretenimento. Afinal de contas, a gente vive na era do entretenimento. A gente vive num tempo em que o propósito da vida das pessoas é se distrair. É buscar alguma coisa que dê um pouco mais de leveza, alguma coisa que facilite a aguentar a vida.
Então, a gente se volta para o Netflix, a gente se volta para o YouTube, a gente se volta para o Instagram, a gente se volta para a rede nova lá, Treta, né? Não virou ainda, mas está quase. A gente se volta para essas coisas, por quê? Porque a gente tem um desejo de simplesmente amenizar as dificuldades que nós sentimos na vida. A gente quer lidar com alguma coisa que seja, no mínimo, interessante, que prenda a nossa atenção. A gente quer fugir, basicamente. E quando a gente olha para o poder de Deus, quando a gente olha para a presença do Espírito Santo, a gente acaba encarando da mesma forma. A vida moderna, ela é constituída basicamente de se esforçar para ter e tentar se distrair. Dá para resumir assim? Se esforçar para ter. Você trabalha, você estuda, você busca melhorar na sua profissão, você busca crescer. Tudo isso para quê? Para que você possa ter. Para que você possa obter coisas. Para que você possa alcançar conforto. Para que você possa dar coisas para a sua família. Você vive em função disso. E quando você não aguenta mais fazer isso, o que você tenta fazer? Você tenta se distrair. Você tenta esquecer. Você tenta ficar num estado de mente onde não exija nada de esforço da sua parte. E a realidade é que a presença e o poder do Espírito Santo, como algo que tem como objetivo nos conduzir a uma missão, não cabe nesse nosso estilo de vida. Não cabe. Porque não é conveniente. A presença e o poder de Deus precisam se tornar ou um meio para que eu obtenha coisas. E aqui em coisas, gente, você pode incluir coisas que são subjetivas. Reconhecimento, elogio, sabe? Coisas que estão relacionadas a questões subjetivas nossas que nós buscamos em estudo, carreira e tudo mais. Então, a presença de Deus, ela precisa ser algo que ou nos ajuda a obter mais coisas, ou ela precisa ser algo que nos ajuda a que nós encontremos distração. Porque se ela não encaixa em nenhuma dessas duas coisas, ela acaba não tendo lugar na nossa vida. E o problema é que a gente consegue um pouco dessa presença simplesmente pelo fato de que Deus nos ama e de que Ele nos quer perto. Mas nós temos pouco acesso comparado ao que nós poderíamos ter se nós compreendêssemos que o Espírito não foi enviado para nos auxiliar. O Espírito foi enviado para nos liderar. O Espírito foi enviado para assumir o lugar de Jesus, para ser aquele que nos ensina, aquele que nos conduz e aquele que determina qual que é o propósito da nossa vida. Mas esse propósito não é um propósito subjetivo que nós precisamos buscar uma vontade secreta de Deus para saber o que é para eu fazer. Não, isso daí é simplesmente uma outra forma de tentar usar o Espírito Santo para alcançar coisas. A gente quer orar a Deus, qual faculdade que eu quero fazer? Qual emprego que eu tenho que arrumar? Qual cidade que eu tenho que morar? Com qual pessoa que eu tenho que me casar? Tudo isso com qual objetivo? Fazer com que a minha vida dê certo. É isso. Não é zelo pela presença de Deus ou pela vontade de Deus. Eu quero buscar a vontade de Deus. Não. Você quer que sua vida dê certo e você acha que orando e ouvindo especificamente de Deus aquilo que você precisa fazer é uma garantia maior. Claro, quem que não ia querer isso? Se eu tenho alguém que vai me falar quais são os números que vão sair na Mega Sena, é claro que eu vou buscar isso. O problema é que a gente está tentando relacionar com Deus da maneira errada. A gente está esquecendo a vontade de Deus de maneira objetiva. Porque existe uma vontade de Deus revelada nas Escrituras.
Mas nós ignoramos essa vontade e nós buscamos uma vontade que está no âmbito subjetivo e que tem a ver com os nossos propósitos carnais. Existe uma diferença, por mais que pareça estranho, existe uma diferença entre poder e intimidade. Você pode experimentar intimidade com Deus, sem que você experimente muito do poder de Deus. Existem pessoas que têm muita intimidade com Deus e que não têm nada de poder externo que é demonstrado. Assim como existem pessoas que apresentam muito poder de Deus, mas não têm muita intimidade com Ele. O seu relacionamento com Deus não muda baseado no tanto que você manifesta do poder dele. Isso precisa ficar bem claro. Mas existe uma relação com o poder de Deus que tem a ver com você compreender a diferença entre algo que é um legado que é passado para você e algo que é simplesmente uma fonte de lucro. Por que eu estou usando essas duas expressões? Porque é só você pensar numa empresa familiar. Pensa numa empresa e essa empresa foi construída pelo pai. E esse pai construiu essa empresa e, ao construí-la, ele enxergou a empresa como um legado que ele iria deixar. Mas os filhos olham para essa empresa não como um legado, mas como uma fonte de lucro. A gente vê isso acontecendo. A gente vê empresas que vão para o buraco depois que filhos assumem, porque eles não encaravam aquilo ali como uma missão, um legado, algo importante. Eles encaravam aquilo ali simplesmente como, tem esse negócio aqui que eu consigo tirar dinheiro. E essa é a diferença da maneira como a gente vai olhar para o poder do Espírito Santo. A gente vai olhar para o poder de Deus como um legado que Ele nos deixou e que a gente conecta com o coração dele, ou a gente vai olhar para o poder de Deus como simplesmente algo que eu uso para extrair vantagem. Então, qual é o propósito da presença? Qual é o propósito do Espírito Santo? Em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 8, diz o seguinte: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente precisa lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa com uma missão. O Espírito Santo que foi concedido a nós, que habita no nosso interior, no interior de todos aqueles que creem, ele é uma pessoa que tem uma missão. E não existe, gente, a possibilidade de desassociar a presença de Deus do propósito pelo qual nós recebemos essa presença. É óbvio que Deus tem o propósito de habitar conosco. É óbvio que Deus tem o propósito de ter comunhão conosco eternamente. Deus tem isso como seu plano, só que a questão é que, para que esse plano seja concretizado, há uma missão que precisa ser cumprida. E essa missão que precisa ser cumprida é o propósito principal do Espírito Santo. Então, se a gente quer mais da presença, a gente precisa abraçar mais do propósito. Não existe, gente, você precisa abraçar o propósito para ter mais da presença. Você pode ter a presença sem dar muita atenção para o propósito? Pode. Mas é isso o motivo pelo qual Deus nos concedeu isso? Não. Não. Você pode usar o Evangelho como fonte de lucro?
Você pode usar o evangelho para enriquecer? Você pode. Mas esse é o propósito do evangelho? De maneira nenhuma. Então, o propósito do derramamento do Espírito é o testemunho. O propósito do derramamento do Espírito Santo é o testemunho. E é aqui que eu queria trazer para você uma mudança de perspectiva que eu considero necessária nesse tempo que a gente está vivendo. Eu não acho que, e pode ser que você está com isso em mente, e esse tipo de palavra, ela tende a gerar uma certa reação dentro de nós, que basicamente é assim: existe um princípio, e eu não estou me encaixando nesse princípio, e eu preciso me encaixar, e aí o que a gente faz? A gente tenta amenizar a dor da nossa consciência ao se deparar com esse tipo de coisa nas Escrituras, porque a gente tenta fazer assim: não, mas amanhã eu vou começar. A mesma coisa, se eu falar de oração aqui, você vai começar a fazer plano de como que vai ser sua vida devocional nessa próxima semana. Se eu falar aqui, falando sobre evangelizar, você vai começar a pensar sobre como que eu posso evangelizar. Se eu falar sobre... Gente, qualquer coisa aqui. A questão é que não é isso que eu quero trazer. Não é isso que eu quero. Eu não quero trazer para você um peso de que você tem que pregar o evangelho porque você tem que pregar o evangelho. O que eu quero trazer para você é uma mudança de perspectiva em que a gente começa a pensar evangelização não focado no resultado. Ouve bem o que eu estou dizendo. Nós não evangelizamos focados no resultado, na conversão das pessoas. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente não pode converter ninguém. De quem que é essa missão? É do Espírito. Não é a minha missão converter as pessoas. Então, nós não evangelizamos focados no resultado. Nós devemos ou deveríamos evangelizar focados na presença. Evangelismo deveria ser para nós um meio de buscar mais da presença de Deus. Por que eu quero pregar o Evangelho? Eu quero pregar o Evangelho porque é isso que o Espírito Santo está aqui para fazer. E eu quero desenvolver uma parceria com Ele. Eu quero fazer isso junto com Ele. Então pode ser que eu vou pregar para centenas de pessoas. Pode ser que eu vou pregar na rua para um monte de gente, eu vou chegar para o cara, sei lá, no ponto de ônibus, o Uber que eu vou pegar, a caixa do supermercado, que é o exemplo padrão de qualquer coisa relacionada a evangelismo, orar por cura, é sempre a caixa do supermercado. Se tudo que é falado de ser feito com a caixa do supermercado fosse feito, não tinha um caixa de mercado que não fosse convertido e cheio do Espírito Santo no Brasil. Mas a questão é que eu não vou fazer isso focado no fato de que eu vou fazer essa pessoa converter. Eu não vou. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa habilidade. Eu não vou fazer isso focado em fazer a pessoa converter, fazer a igreja crescer. Não. O meu propósito cara, eu quero fazer aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo está interessado em fazer. Então, pode ser que eu vou pregar para a pessoa, pode ser que a pessoa vai me xingar. Mas aí ela vai xingar alguém que está cheio do Espírito. Ela vai xingar alguém que está experimentando a presença de Deus. Ela vai xingar alguém que não vai ligar nem um pouco, porque eu vou ficar assim, caramba, eu estou experimentando mais da presença, eu estou com um diálogo maior com o Espírito Santo, eu estou tendo mais daquilo que Ele deseja para mim, eu estou entendendo que eu estou em uma missão junto com Ele. Esse é o propósito. Esse é o propósito.
Você pode... E, gente, só entendendo isso, você consegue entender homens como, sei lá, tem um cara chamado Adoniran Judson, que pregou na Ásia durante anos, mais de uma década, até a primeira pessoa converter. Você tem noção? Como que você se sustenta fazendo isso? Como que você não se sente totalmente fracassado? Como que você não sente assim, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada? Ainda mais pensando hoje na nossa mentalidade, que é muito voltada para resultado, muito voltada para aquilo que aparece. Então, mas ele podia permanecer ali, pregando o evangelho, sendo preso, sendo solto, ficando longe da sua família. Por quê? Porque ele sabia que, olha, eu estou aqui em parceria com o Espírito Santo. Isso é aquilo que ele quer fazer e é isso que importa para mim. O que importa para mim não é o resultado. O que importa para mim é com quem eu estou dividindo essa jornada. Se nós somos uma igreja centrada na presença de Deus, nós precisamos ser uma igreja centrada na missão e no propósito dessa presença. Se nós somos uma igreja centrada na presença de Deus, a gente precisa ser uma igreja que faz, que coopera com aquilo que o Espírito Santo está fazendo no mundo. Não é só você ter uma vida devocional. Às vezes, o problema da nossa vida devocional não é o devocional, mas é a vida que está centrada em nós mesmos. Você pode ter certeza, cara, mais de 50% dos seus problemas estão ligados ao fato de você ser autocentrado, de você pensar demais em si mesmo, de você pensar pouco naquilo que Deus quer fazer no mundo. Tem noção, gente? A gente está ligado a um Deus que tem um propósito redentivo, cósmico, e a gente fica preocupado com o que as pessoas acham de nós. Nós estamos ligados a um propósito cósmico e eterno de Deus. E a gente está preocupado se a gente vai ter dinheiro para comprar aquele negócio que a gente não tem a mínima necessidade. A gente está perdendo porque a gente não está vivendo de acordo com aquilo que nós fomos chamados para viver. Existe uma aventura que está nos chamando para sair da mesmice, para sair da monotonia. A gente acha que o que vai tirar o nosso tédio são coisas. Coisas nunca tiraram o tédio de ninguém. Inclusive, tédio é um privilégio de quem tem muitas coisas. Porque se você tem propósito, se você tem missão, se você tem algo que você precisa alcançar, raramente você vai experimentar tédio. Tem pessoas, gente, a gente tem exemplos, inclusive, seculares, assim, de pessoas que são extremamente motivadas por algo que elas consideram maior do que elas. Às vezes, esses motivos são equivocados até, às vezes são coisas que, de acordo com a perspectiva da eternidade, não tem muita utilidade. Mas, cara, pensa comigo, eu estava vendo um trecho de um podcast que o Elon Musk foi, e aí tem duas coisas que o Joe Rogan, um cara que tem esse podcast, perguntou para ele, tem duas coisas que eu achei muito interessante. Assim, uma é, ele perguntou para o Elon Musk se ele era feliz. Aí o Elon Musk, caso você não saiba, é o dono da Tesla, da SpaceX, um monte de coisa maluca, futurista, e do Twitter. Mas ele
perguntou assim, você é feliz? E o Elon Musk falou assim, olha, você não gostaria de ser eu. E outra coisa que me espantou foi assim, teve uma crise numa das fábricas dele nos Estados Unidos e o Elon Musk é o cara que ele está ali naquela disputa com o dono da Amazon para quem é o cara mais rico do mundo. Então, eles ficam... cada hora é um que está na frente. O que aconteceu? Teve uma crise nessa fábrica e o Elon Musk foi lá para a fábrica e ficou trabalhando lá, sem parar. E ele trabalhava até ele não aguentar mais. Aí, o que ele fazia quando ele não aguentava mais? Ele deitava no chão da fábrica e dormia. E aí, quando ele acordava, ele voltava a trabalhar. Assim, esse cara está fazendo isso por causa de dinheiro? O cara é literalmente assim, pô, ele é o primeiro ou o segundo cara mais rico do mundo. Ele precisa de dinheiro para quê? O que ele está... Não, eu estou juntando aí. Para quê? Comprar o Canadá. Assim, não tem sentido. Não tem sentido. Não é por causa de dinheiro. Mas é porque o cara tem um negócio dentro dele que ele quer realizar. Só que ele está fazendo isso para uma glória que é finita. Ele está fazendo isso por algo que não dá para ele verdadeira felicidade. Percebe isso? Ele está fazendo esse tanto de coisa e, no fim do dia, ele não encontra satisfação. Mas nós temos a oportunidade de nos engajar em algo que, no fim do dia, vai nos dar satisfação. E que, eternamente, vai nos gerar uma alegria indescritível. Vamos parar de viver para coisas mesquinhas. Vamos parar de amar as coisas. E vamos começar a amar a Deus. E amar coisas por causa de Deus. Vamos viver a nossa vida como ela foi projetada para ser vivida. Esse é o problema, gente. A gente jogou o manual de instrução fora. E a gente está fazendo tudo errado. A gente está todo desconfigurado. A gente não está sabendo como mexer. Vamos submeter a pessoa que tem conhecimento técnico suficiente para fazer com que o nosso coração funcione da maneira correta. Você quer mais do poder de Deus? Óbvio que você quer. Óbvio que você quer mais do poder. Óbvio que você quer mais da presença. Óbvio que você quer crescer. Óbvio que você quer viver uma vida que tem sentido. Uma vida que vale a pena. Uma vida que não vai terminar e o que vai ter para apresentar são coisas. Coisas inúteis. Coisas que não servem para muita coisa. Coisas que não vão contribuir para nada. Coisas que não são eternas. Vamos viver uma vida que tem valor eterno. Vamos viver uma vida... Gente, é muito estranho para mim, cara. Porque é um conflito que eu sei que você tem, porque eu tenho esse conflito também, que é por que nós dedicamos tanta energia para coisa que não nos gera verdadeira satisfação. E aquilo que vai nos gerar uma alegria eterna, aquilo que vai gerar em nós algo que ninguém pode tirar, nós negligenciamos. A gente precisa que o Espírito Santo nos ajude a tirar o véu de diante dos nossos olhos, para que o nosso coração possa, de fato, ser iluminado pela glória dEle, para que a gente possa sair dessa prisão, desse embaraço de coisas que tentam fazer com que nós não vivamos aquilo que é o propósito de Deus para nós. Oh, Deus, liberta o nosso coração, Senhor. E não existe a possibilidade da gente fazer isso sozinho. Não existe a possibilidade.
Essa comunidade existe. O movimento Convergência existe. Porque a gente quer viver isso e a gente sabe que tudo ao nosso redor vai tentar nos parar. Tudo vai tentar parar você. Tudo vai tentar parar você. Todas as experiências ruins que você teve no seu passado, elas vão tentar prender o seu coração e fazer com que ele assuma propósitos para a sua vida que não tem a ver com o propósito de Deus e que vão fazer com que você permaneça frustrado, infeliz e inútil. Nós existimos como comunidade para viver isso de maneira comunitária. E eu sei que tem pessoas que estão nos visitando aqui. Eu não sei qual que é a sua circunstância, eu não sei de onde você vem, mas uma coisa eu posso te dizer com certeza. Se você não fizer tudo o que for necessário para viver isso, você vai continuar experimentando frustração. Se você não estiver disposto a perder, isso vale tanto para quem é de fora quanto para quem é de dentro. Se você não estiver disposto a perder, você não vai viver isso. Porque a vida que Jesus nos oferece passa pelo vale da morte. Não existe ressurreição sem morte. Não existe vida divina sem que essa semente caia na terra e morra. Não tem como dar fruto. Você precisa encarar a morte. Você precisa encarar a dor. Você precisa encarar aquilo que é difícil, que parece até impossível, se você quer viver, de fato, uma vida sobrenatural. Não adianta sacrifícios naturais. Você precisa de sacrifícios sobrenaturais. E pode ser que você está experimentando hoje o fato de que Deus quer isso para você e Deus está frustrando seus planos. Deus está travando a sua vida. Ah, não, mas Deus quer a nossa felicidade. Sim, a nossa felicidade tem a ver com Ele. Não tem a ver com coisas. Então, Deus pode estar frustrando você para que você corra para Ele. Para de tentar fazer dar certo. Para. Assume o prejuízo. Assume o prejuízo. Você precisa mudar de cidade? Muda. Você precisa abandonar emprego? Abandona. Você precisa ser rejeitado pela sua família? Seja. Porque essa é a mensagem de Jesus. Não tem nada que importa mais. Não tem. Abandona esse tanto de equilíbrio. Abandona esse tanto de prudência. Abandona esse tanto de bom senso. Porque às vezes o bom senso é só outro nome para carnalidade, para pensamento segundo esse século. Não estou falando para você não ser sábio, mas a maior sabedoria que nós podemos ter é a sabedoria de viver na presença dEle. Essa é a nossa sabedoria. Eu sei que existem passos práticos que precisam ser tomados depois de ouvir algo desse tipo. E talvez, assim, você está meio com a sua mente sobrecarregada pelo tanto de coisa que você pensa, assim, que talvez são empecilhos, dificuldades que você tem. Pode ser que você tenha dificuldade de, não, mas como que eu vou, se eu preciso evangelizar para ter mais da presença de Deus, eu não consigo evangelizar, eu tenho muita dificuldade. Gente,
Você precisa confiar no Espírito Santo. E o primeiro passo para isso é colocar as coisas diante dele. Não tenta resolver a sua vida para depois apresentar ela resolvida para Deus. Isso não vai acontecer. Você precisa chegar diante de Deus. Você precisa falar para Ele: Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não sei como é que eu faço. As decisões que eu preciso tomar são muito difíceis. Mas você precisa se demonstrar vulnerável, tanto para Deus quanto para os seus irmãos. Uma coisa é eu pensar aqui na minha mente: eu acho que eu estou errado na postura que eu estou tendo. Eu posso até chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou errando nisso. Mas existe um negócio que clica, que encaixa. Quando a gente vive relacionamentos genuínos e a gente traz luz para coisas que estão no nosso coração, dizendo: olha, eu estou errado. Essa minha postura, essa minha atitude, essa minha decisão, isso está errado. Porque a partir do momento que você fala isso, você deu para o outro poder para tocar no seu coração, para falar para você quando você está errado, para falar para você quando você está caindo em hábitos e padrões de pensamento que você sabe que vão te levar para o buraco, mas se eles ficam restritos ao seu subjetivo, eles têm um poder maior sobre você. Nós precisamos... Existe uma coisa que é essencial, fundamental, para que nós tenhamos mais de Deus. É Deus. Só Deus pode nos levar a ter mais de Deus. Só Deus pode nos capacitar a amar Deus. Só Deus pode nos dar graça, a graça que nós precisamos para que o nosso coração seja 100% dele. Então não importa se você percebe isso como sendo algo muito difícil ou impossível para você, porque a realidade é que é impossível para todos nós. A única coisa que Deus quer é um sim. Só isso. É um sim. Pode ser aquele sim constrangido, aquele sim que você sabe que você não tem força para sustentar. Porque é um sim que implica pedir pela graça, poder e força dele para sustentar o nosso coração. Amém?